Olá, eu sou Roberto Pestana, estou na companhia do Diogo Bugano para falarmos de dois trabalhos apresentados no Congresso Anual da ASCO de 2023 no tema de tumores gastrointestinais baixos. E vamos começar mais um ano de tumores coloretais na plenária da ASCO com o estudo Prospect, né, Diogo? Então, esse foi um estudo randomizado, fase 3, em 264 centros, principalmente americanos, que randomizou pacientes com adenocarcinoma de reto, e a gente vai falar um pouquinho mais de qual era essa população, mas para dois tratamentos. O tratamento que era o padrão, quimio-radioterapia long course pré-operatória, seguido de cirurgia, e quimioadjuvante na descrição do médico que estava tratando, ou o braço intervenção, que era de FOLFOX neoadjuvante por 6 ciclos, seguido de um restadiamento e uso seletivo de quimio-radioterapia long course, somente para os pacientes que ou não tivessem conseguido completar 5 ciclos do FOLFOX por má tolerância, ou que tiveram uma resposta ruim ao FOLFOX, com menos de 20% de diminuição tumoral. A população aqui era uma população com câncer de reto que o trabalho chama de localmente avançado, mas não é tão localmente avançado assim, né? Seria o T2N positivo, T3N0 ou T3N1, e pacientes que eram elegíveis para cirurgia com preservação de esfíncter. Exato. Esse estudo, na verdade, ele veio de toda uma linha de raciocínio que começou do grupo Mercury, que é um grupo britânico, que a ideia era de que a ressonância consegue identificar muito bem o paciente com risco de recidiva local ou não. E realmente, para esse estudo, o paciente tinha que ter margem circunferencial livre na ressonância, e livre eles chamaram de 3 milímetros na ressonância, além de não pegar o esfíncter. E, então aqui não entravam pacientes T4, né? Não entravam pacientes que fariam uma cirurgia sem preservação do esfíncter, e não entravam também pacientes com mais de 4 linfonodos suspeitos pela ressonância ou ultrassom endoscópico. Lembrando que ressonância não era mandatória, era recomendada, mas não mandatória como estadiamento inicial, né? Essa é a população, então mais de 500 pacientes em cada um dos grupos, uma mediana de idade de 57 anos, um discreto predomínio masculino. Só 10% dos pacientes estavam naqueles T2N1, a grande maioria dos pacientes T3, 50% aí T3N positivo e 40% T3N0. Né? O endpoint primário desse estudo era não inferioridade de FOLFOX neoadjuvante com uso seletivo de quimio-radioterapia em relação à sobrevida livre de doença em 3 anos. Né? Com limiar de não inferioridade pré-especificado de 1,29, né, como limite superior, que seria uma perda de 5% na DFS de 5 anos. Isso foi debatido com 50 membros do comitê da Alliance, oncologistas clínicos, radio-oncologistas e pacientes. O que você acha especificamente desse desenho estatístico? Olha, sempre a discussão da margem de não inferioridade, né? Sempre a discussão se uma margem que permite 5% a mais de falha é adequada ou não, né? E daí, felizmente, para esse estudo, a gente não teve que entrar nessa discussão da margem, né? Porque, no fundo, se o esquema experimental nesse estudo tivesse sido um pouco pior, a gente ia discutir se a margem foi adequada ou não. Como o esquema foi igual e numericamente talvez um pouco melhor até, né, a gente não precisa discutir se a margem foi adequada ou não, mas concordo, se tivesse você aceitar até 5% de piora, acho um pouco demais nessa doença que a gente tem uma altas taxas de cura. Perfeito. E aqui a gente mostra então, né, esse endpoint, como você falou, numericamente o grupo intervenção até acima, 80% versus 78% na DFS de 5 anos. Não está no slide, mas a sobrevida livre de recorrência local acima de 98% nos dois grupos. Então, o que você falou, essa realmente é uma população já bem selecionada para um baixo risco de recidiva local, né? Exato, eu acho que temos que lembrar, então, que no grupo intervenção você poderia fazer quimio-radioterapia de resgate, mas na prática só 11% dos pacientes precisaram dessa radioterapia de resgate. Ou seja, usando esse tipo de abordagem, você pouparia a radioterapia em 90% dos pacientes e só trataria 10%. E um outro dado muito interessante, principalmente em estudos de não inferioridade, né, o objetivo de poupar a radioterapia era poupar efeitos colaterais de longo prazo, principalmente, né?
Então, acho que a parte de efeitos colaterais mais agudos, ela perde um pouco a relevância, porque a maioria são reversíveis, né? Mas aqui o que a gente viu é que no longo prazo, pacientes que não fizeram a radioterapia long course tiveram melhor funcionamento intestinal e melhor também função sexual 2 anos após a cirurgia, né? Então, realmente conferindo esse potencial benefício de você poupar radioterapia para esse grupo selecionado de pacientes, né? Eu acho que aqui a grande discussão é para que paciente a gente vai fazer uma abordagem dessas e para que paciente a gente vai fazer uma abordagem do tipo TNT. Lembrando que nessa ASCO foi apresentado o follow-up de longo prazo do PRODIGY, que é o estudo de TNT com FOLFIRINOX de indução, seguido de quimio-rádio, e foi confirmado o ganho de sobrevida global no grupo FOLFIRINOX, né? E que talvez defendesse TNT para todo mundo, né? E no fundo vai ser caso a caso, muito com base no quão avançado o tumor é. Lembrando, você falou muito bem, aqui eram tumores não tão avançados assim. Tumores que não pegavam a marginal, tumores com bórdia circunferencial negativa, T3, jamais T4, e com poucos linfonodos na ressonância. Eu acho que sim, para esses tumores, mostra aqui que um caminho sem radioterapia é bem tranquilo, é uma possibilidade que a gente deve considerar mesmo. E principalmente reto, médio e alto, né? Aqui metade dos tumores não eram tocáveis, média a 8 centímetros da borda anal, né? Acho que é outro critério aí de seleção. E o último comentário desse estudo, até no interesse do tempo, mas a gente tem também um estudo em andamento aqui no Brasil, que eu sou o investigador principal, investigando quimio-rádio com FOLFIRINOX de consolidação, que é uma estratégia inovadora, e também certamente pode vir a ser padrão no futuro para esses pacientes, né? Exato. O nosso estudo pegou o esquema que esperamos ter a maior taxa de resposta possível, que é quimio-rádio seguido de FOLFIRINOX, com um objetivo um pouco diferente daqui, que é buscar respostas clínicas completas e não precisar operar ninguém, e esperamos ter resultados em breve. O segundo estudo que nós gostaríamos de discutir é uma análise de biomarcador do Paradigm. O Paradigm é um estudo randomizado fase 3, que foi plenária da ASCO no ano passado, né, que randomizou pacientes com adenocarcinoma coloretal metastático e RAS selvagem em análise tecidual para tratamento com FOLFOX adicionado a bevacizumab ou panitumumab. Essa foi a randomização do anticorpo monoclonal. E eles fizeram uma análise de biomarcador bem interessante relacionada aos resultados da análise de DNA circulante tumoral, baseline e pós-tratamento, né? De forma muito interessante, lembrando que aqui os pacientes eram selecionados por RAS tecidual, né? Nós vimos que uma parcela significativa desses pacientes tinha outras alterações acionáveis ou até mutações de via de MAP kinase no DNA circulante. Então, 7% dos pacientes com análise tecidual RAS wild type tiveram RAS mutado, KRAS principalmente, NRAS como segundo na análise de DNA circulante, né? Acho que esse já é um dado bem relevante. E 10% dos pacientes BRAF mutado, o que é esperado, mais do lado direito, 40% dos pacientes lado direito RAS selvagem aqui tinham uma mutação no BRAF, esse número era 10% no lado esquerdo, né? Se eu usaria na prática hoje para selecionar paciente, Diogo, para o perfil molecular baseline? Fica essa vontade, né? Lembrando que assim, ao longo dos anos a gente foi selecionando cada vez melhor o paciente que responde ao droga anti-GFR. No começo não testava ninguém, passou a testar KRAS, passou a testar NRAS, passou a testar BRAF, e sempre foi afunilando o número de pacientes que usam essa droga e tendo mais benefício. E aqui a gente está vendo que, fazendo isso, a gente está perdendo alguns tumores BRAF mutados, alguns tumores RAS mutados. E o ctDNA pode encontrar esses tumores também, né? Então eu acho que sim, vai ser uma evolução natural disso. Eu acho que no futuro muito próximo a gente vai selecionar pacientes para tratamento anti-FR com base no ctDNA mesmo. Excelente. E acho que interessante também, MSI high, 3% dos pacientes, o que é o esperado dessa população, mostrando também a factibilidade de você ver MSI em painéis de DNA circulante, né? Então, a sobrevida global, baseado nesses biomarcadores, a gente vê que dos pacientes que efetivamente eram estáveis e RAS e BRAF wild type, tiveram um ganho de sobrevida global com panitumumab, maior do que aquele na população geral do estudo, enquanto aqueles que eram MSI ou tinham mutação identificada em DNA circulante RAS ou BRAF, o tratamento com bevacizumab parece superior,
algo que já era conhecido, mas demonstrando que selecionar pelo DNA circulante pode ter um bom papel. E aqui, só para te passar para comentar os resultados gerais, a taxa de resposta, né? Por pânico no azul ou bevacizumab no verde, mostrando que os pacientes que tinham MSI ou mutação BRAF na análise de DNA circulante tiveram uma taxa de resposta menor com panitumumab em relação ao bevacizumab, e eu destaco principalmente o lado direito, o BRAF mutado, com 30% de resposta, 37%, né? Muito baixa versus 70% com bevacizumab. Então a gente já seleciona na prática esses pacientes para receber antiangiogênico, mas acho que corrobora a nossa prática atual, né? Exato. A gente teve outros 2 estudos com desenhos parecidos, então de ctDNA sequencial em pacientes tomando droga anti-GFR. Todos mostrando mais ou menos isso, que o ctDNA identifica pacientes ainda melhor do que a biópsia. E discutindo um pouco a dinâmica do Carras. Você tem todos os pacientes são Carras selvagem no começo, e à medida que vão tomando droga anti-GFR, em alguns pacientes o Carras aparece, e em alguns pacientes ele não aparece. E foi curioso que os pacientes para quem o Carras aparecia, eles tinham um prognóstico melhor do que aqueles para quem o Carras não aparecia. E qual é a explicação disso? É que nesse paciente que aparece o Carras acaba sendo a mutação responsável pela resistência ao anti-GFR, uma mutação única conhecida e que pode até desaparecer depois. Nos tumores que o Carras nunca apareceu, eles desenvolveram outros mecanismos de resistência, PIK3 e outras alterações, MAP-kinase, etc., que traduzem pior prognóstico. Ou seja, melhor para você, quando falhar o anti-GFR, desenvolver Carras do que falhar por outros motivos. Isso é uma coisa bem interessante e que impacta assim, a decisão de sequenciamento e reexposição à droga no futuro. Maravilha. Muito obrigado, Diogo. Obrigado, gente. Até a próxima.